Alô, boa tarde pro mundo! Se a bola tá na área, quem bate o bolão são os cronistas esportivos, os craques da nossa comunicação. Daniel Seabra, Lio Cardoso, sejam bem-vindos, meus caros. Bom, vamos lá, né, Lio? Boa tarde a todos, um abraço. Tamo aí firme e forte, né, Léo? Quanto tempo você também não te vejo aqui? Poxa vida, viu? Prazer. Prazer, meu. Primeiro programa nosso, né? Primeiro nosso. Lio e Léo. Lio e Léo, dupla sertaneja. O Vaquinha não me deixa. O Vaca não dá uma brecha, né? O Vaca é que nem o Vitor, né? Tá louco. Não fica de fora. O Vitor, goleiro da frente, não fica de fora. Já puxou a sardinha, né? Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de futebol mineiro, vamos falar de tudo um pouco aqui. Para começar, o Barcos chegou. Eu quero saber de vocês se esse Barcos ainda vai navegar muito pelo futebol mineiro e brasileiro, hein? Isso aí, vamos lá, festa! Nesse momento, o atacante argentino Barcos chegou e a torcida, alvoriçadíssima, todo mundo feliz com a chegada do Barcos. Mas a melhor contratação que nós fizemos esse ano, no ataque, a gente tinha essa deficiência, vai chegar um cara que vai resolver nosso problema. Era um jogador que o Cruzeiro estava precisando. Eu saí lá de bom despacho. É o que a gente fala, né, de jogador, de reforço que a torcida vai buscar no aeroporto. É o caso do Barcos, realmente. Tinha gente até de pirata ali. Né? A gente até conversava antes do programa aqui, eu e o Lio, sobre o Barcos. Eu gostei da contratação do Barcos. Eu acho que, o cara tem 34 anos. Não interessa, gente. O Cruzeiro contratou por uma temporada, um ano. Então não é um contrato longo, não é um contrato de risco. A negociação provavelmente foi bem feita, né? A gente espera que sim. E é um cara que estava fazendo gols, é um cara que faz gols, que põe a bola para dentro. Se a bola chegar para ele, ele faz gols. Então, eu acho que para o problema do Cruzeiro no ataque, pode ser uma solução, sim. E o Cruzeiro está numa zica de ataque esse ano. Zica, eu acho que é exatamente por isso que a diretoria se movimentou e muito bem, por sinal, né? Para trazer um cara, como falou, torcedor ali, para resolver o problema do Cruzeiro. O Sassá, infelizmente, se contundiu, uma contusão mais séria. O Fred está voltando aí, mas a gente sabe que demora um pouquinho. O Barcos vem para suprir essa carência. Se tiver um esquema montado para ele, que é centroavante de ofício, tem poucos no futebol hoje, verdade, muito poucos. Eu acho que ele tem tudo para encher o gol, encher a rede de adversário de gol e resolver o problema da torcida do time do Cruzeiro. E tendo o Thiago Neves e a Arrascaeta bem, né? Sim. Se eles estiverem bem, se eles estiverem inspirados, a bola vai chegar para o Barcos toda hora. A Arrascaeta terminou muito bem antes de ir para a Copa do Mundo aqui. Aliás, o Mano daqui a pouquinho vai falar sobre isso, né? Isso. Com mais informações do Cruzeiro. Já tem a apresentação do Barcos, né? E quando vem o jogador, muita gente fica falando assim, mas ele tem tantos anos, mas ele... Mas... Ninguém espera o cara entrar em campo para jogar. Por exemplo, Ricardo Oliveira no Atlético. O cara metedor de gol. E o Barcos estava lá na LDU, assim, ele estava fazendo gol lá. Ele teve uma boa passagem pelo Palmeiras, depois no Grêmio ele foi mais ou menos, na LDU ele estava bem. Sim. Então foi para o Japão e tal. Logo depois, Daniel, logo depois da festa, o Barcos foi para a Toca da Raposa, né? Já se ambientar ao local onde ele vai treinar aí na próxima temporada, né? E daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar a apresentação oficial do Barcos, que vai vestir a 28, que era do Ricardo Goulart? Ricardo Goulart. Não se pode nem falar em Ricardo Goulart, que a pessoa já pensa, estou falando do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart vem tá voltando. Não tem nenhuma comparação nisso aí, né? Tá só usando a mesma camisa. Dá uma conferida no superesporte.com.br, que tem inclusive a entrevista do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, falando sobre Pedro Rocha, que é outra sondagem, outra especulação também, que agitou a torcida celeste, né? Vem ou não vem o Pedro Rocha? Que também seria uma boa contratação. É um jogador mais de lado, ele é mais de lado de campo, mas é um cara que chega em diagonal para definir, chega muito bem. No Grêmio ele se notabilizou por isso. Até e o Luan, e foi o Pedro Rocha, né? Naquela época da negociação. Exatamente. E o Luan, não foi o Luan, foi o Pedro Rocha, mas você viu um baita reforço também. Verdade. E a negociação que agitou o mundo atleticano foi de Roger Guedes, né? Logo ontem, a inscrição do Roger Guedes, a publicação, né, da rescisão do Roger Guedes no bid, feita pelo Atlético, então a negociação do Palmeiras com o Shandong Luneng. E a taxa de vitrine do Atlético foi poupuda, foi uma negociação bacana. 2,5 mil uma boa negociação, não é? Isso aí não tem muito como... Eu acho que a gente precisa analisar isso por dois prismas, né? Pelo lado financeiro, o lado da negociação não tem o que se dizer. Em 4 meses de atividade, o Roger Guedes rendeu 2,5 milhões de euros pro Galo.
Olha, ainda nessa parte financeira... Gols e dinheiro, então tá bom demais. Dinheiro. Pela parte técnica, às vezes a torcida chia um pouco, com razão, porque ele teve aquele problema até o jogo do Vasco, calcanhar do Vasco lá, que a torcida... Eu mesmo critiquei muito o Roger Guedes, ele deu a volta por cima. Era o cara desse time, tá saindo e vai fazer falta, gente, vai. Mas no futebol hoje manda dinheiro, não tem muito o que fazer. E ainda na parte financeira, não tem como discutir com o Palmeiras nesse caso, né? Nem o Criciúma, que era o principal interessado. Não, e o importante, o interessante é que o Atlético conseguiu, como se fosse até o proprietário de mais um percentual. A negociação foi muito bem feita. O Atlético conseguiu uma grana boa aí, só que o Atlético não tinha poder de veto, se fosse o caso, né? Então o Atlético falou assim, não quero negociar. O Palmeiras falou, tô te perguntando. Não existe isso. Ele vai, eu tô falando que ele vai. A negociação é boa pra mim, ele vai. Ponto final. É claro que eu concordo com o Lio. Até aquele jogo do Vasco, o Roger Guedes parece que não tinha ainda atinado onde ele estava, o que estava acontecendo, se ele estava jogando, se ele não estava. Aí foi dar um toquezinho de calcanhar, deu no que entregou deu. Um gol o Atlético tomou a virada, né, naquele jogo. Isso. E a partir dali, Roger Guedes disse que não dormiu à noite. Aí o Éder Aleixo, que a gente conhece a história do Éder, que também é meio... o extra-campo do Éder era parecido e tal, né? E aí o Éder deu uma chegada nele ali. Segurado, falou, meu filho, já passei por isso. Exato, Segura sua onda. Você tem bola. Né? Você tem bola, você sabe jogar futebol. E aí, a partir dali, ele... É uma outra coisa que a gente tem que ressaltar, o papel desses ex-jogadores hoje ali, né? Sim. Eles permeiam ali, pegam os moleques menos experientes, dão uma chamada quando precisa. Com os dá certo, com os não. Com o Casares não deu tão certo. Mas com o Roger Guedes deu. Daqui a pouco, tanto que o Casares deve sair mesmo, né? Agora é o seguinte, o Roger Guedes daqui a pouquinho a gente vai mostrar que ele voltou à Cidade do Galo. Já acertou com o Xandão, mas voltou daqui a pouquinho. Agora eu preciso perguntar ao Thiago Largue. Quem vai na do Thiago, quem vai na do Roger Guedes, Thiago? O Tomás é uma possibilidade, mas todos os homens de frente ali são possibilidades. Eu acho que quem veio para compor o time esse ano são jogadores de qualidade que têm condição de entrar. Então, qualquer um deles ali que faz parte do elenco pode ser substituto. Aí não deu dica. Qualquer um deles? Agora qualquer um deles é bem vago, né? Realmente, qualquer um deles pode. Beleza, qualquer um deles. Mas e aí? Em relação ao Tomás Andrade, que o Largue falou ali, olha, o Tomás Andrade entrou num jogo contra o América, que o Atlético já estava vencendo o jogo. O América estava todo exposto, todo aberto, buscando de qualquer forma. Em 3 toques, ele botou 2 companheiros na cara do gol, foi 2 gols. O Atlético venceu o jogo tranquilo, 3-0. Eu me lembro bem desse jogo, eu estava trabalhando lá no Independência. E depois disso, acabou, né? Na época, o pessoal até falava, mas e aí, agora é o novo camisa 10? Eu falo, gente, Lívio Prieto, Pablito, vamos lembrar de uma história. Vamos com calma, não é? Não estou zicando o cara que não vai dar, não. Mas... Jonathan Fabro, que o melhor que ele fez na carreira dele foi namorar a Larissa Riquelme. Então, assim, é complicado, né? Mas assim, ó, gente, o Tomás Andrade joga pelo lado esquerdo, foi colocado fora de posição. Depois do jogo da América, ele não jogou mais na posição dele. Aí não rendeu. Quando voltou, rendeu um pouco mais. Mas eu acho que quem tem mais característica, a característica mais parecida com o Roger Guedes, é o Xará. Joga pelo lado de campo. Aliás, eu não vou chamar de Xará ou de Tchara? Eu não sei se eu vou chamar de Xará, chamei de Lilson, chamei de Seabra, como é que a gente chama ele? Xará, a gente não sabe, né? Mas é Xará, pra mim é Xará. Não tem acento no ar, né? Não tem acento no ar. Jimmy Chara. É um cara que ele entra em falou diagonal. Isso na chegada. E o Jimmy é com Y que escreve. Mas ele falou Jimmy Chara? Então é Chara. Então beleza. Então é o cara que entra em diagonal, que bate bem pro gol, que vai pra cima, tá no futebol colombiano. Precisa no mínimo de adaptação e de tranquilidade para jogar o futebol dele. Como o Roger Guedes estava jogando, eu acho que dificilmente alguém vai entrar e resolver. O Roger Guedes, ele acordou a tempo. Acordou a tempo. E ele tem futebol, a gente sabia disso. Ele tem bola. Enquanto o Democrata, me parece, ele mostrou no Campeonato Mineiro, foi o jogo que ele fez antes dessa acordada dele aí. Ele entrou e arrebentou com o jogo, né? Se não me engano, fez 2 gols e tal. E depois disso, ele foi subindo. Eu acho que essa coisa de característica é muito difícil. Você não vai ter um jogador que vai chegar e falar assim, olha, esse aqui entrou no lugar do Roger Guedes, acabou o ponto final. Encaixou. Não tem jeito. O Largue vai ter que mexer nesse esquema. Para a gente fechar esse primeiro bloco, quero fazer uma pergunta mais direta, mais rapidinho. Cadê o Eric? Tá lá. Bom, a resposta é essa. Posso te dar a resposta mais direta? Cadê o futebol do Eric? O Eric pode estar lá, mas o futebol não vem. Pois é. Não adianta nada. Aliás, não veio desde o início, né? No Goiás foi a última vez que ele apareceu. Verdade. Vamos dar um tempinho, tomar uma água. Fica aí pra gente voltar com Copa do Mundo, América e muito mais pra você. A bola tá na área, então fica com a gente. Jonathan Fabro.
Estamos de volta com Bola na Área, com o Leo Cardoso, com o Daniel Seabra, superesportes.com.br, fazendo um trabalho excelente desde que nasceu, né? Na bola mundial. O Super Esportes com vocês, ué. Não, o Super Esportes não nasceu comigo, né? Nasceu o Bruno Furtado, que está lá, o editor. Você é um pouco mais novo, né, Daniel? Sou bem mais novo. Aqui, daqui a pouco a gente fala de Copa do Mundo. Eu sei que o pessoal está curtindo Bola na Área, não precisa dar uma cutucada lá do outro lado, não, porque está 2-0 para a Bélgica. 2-0 já está definido, né? Falta um pouquinho para acabar. E eu fiz aqui uma enquete no meu Twitter, @LeopoldoAE, sobre o que a gente deve fazer, o que a seleção deve sofrer de mudanças, qualquer coisa, para ser melhor em 2022. Né? Aí manter o Tite está com 46% dos votos, outro técnico brasileiro 6%, treinador estrangeiro, que já vejo muita gente defendendo aí, já que a maioria dos jogadores brasileiros joga lá fora, 7%. E mudar tudo na CBF, que é o meu voto, 41%. Léo, mas aí eu concordo e discordo em termos aí, porque mudar tudo na CBF, para mim, é fato. É óbvio. Você tem um presidente que está preso, o outro está condenado, o outro não pode comprar um pão na esquina, porque senão ele vai embora, o outro está afastado, o outro vota errado, né? Não sabe nem o que está fazendo ali. O voto era secreto, mesmo que o voto fosse secreto, amigão, você votou errado, pelo amor de Deus, né? Mas ali, essa parte diretiva da CBF não tem a menor dúvida. Tanto que eu acho que muita gente parou de torcer para a seleção brasileira por vários motivos, mas um deles é a CBF. Você vai torcer para uma entidade como a CBF é meio complicado. Agora, a parte do Tite, para mim, assim, discutir saída do Tite depois da eliminação do Brasil é piada. Eu nem cogito essa possibilidade. Tá aqui questão de opinião, claro. Né? Eu acho que o Tite é muito bom treinador. Na América do Sul, ele está entre os melhores. Ainda tem uma distância dele para a Europa, natural, porque não trabalhou lá também, fica mais difícil. Agora, acho que o principal, essa falta de comando da CBF, que na Copa se refletiu no time do Brasil. Os caras levam cabeleireiro, levam os parceiros, levam a família e estão se lascando para a seleção brasileira, para o que ela representa. É isso que fez muita gente parar de torcer. Olha, além disso aí, tem uma falta de identificação do povo brasileiro com a seleção, que se você pegar uns 3 ou 4 que foram lá para a Copa, botar uma roupa normal nessa aqui, andar na Praça 7 ali, ninguém sabe quem é. Né? Você pergunta assim, onde é que o fulano joga? Não sabe nem quem que é esse cara. Alguém me perguntou outro dia, mas esse bonitão que tá no gol ali, ele não era um modelo que estava desfilando com a camisa da seleção, não? Era o Alisson, né, goleiro da Roma. Mas era o titular do Brasil. Alguém perguntando. Então, assim, será que seria uma viagem muito grande da minha cabeça? Ou eu já ouvi gente discutindo isso. Você pegar uns 4 ou 5 fora de séries que estão lá na Europa, o Neymar, o Marcelo, mais uns 4 ou 5, e montar uma seleção brasileira basicamente com jogadores que jogam no Brasil? Você teria, o Cássio foi, o Fagner foi. Tem o Fábio, que não tem chance na seleção brasileira, mas a gente tem que falar. Dedé e Jeromel não seria uma senhora dupla de zaga? Sem dúvida. Então, assim, a gente pode ir montando uma seleção com jogadores que vão entrar com a faca no dente, que vão querer mostrar e ter essa identificação com o Brasil. Tem aqui o internauta que está opinando sobre essa enquete no Twitter, acho que é o Agote, né? A pronúncia, desculpa se não for, ele acha que o Brasil precisa voltar a jogar como sempre jogou, como o Brasil. O futebol brasileiro nunca jogou recuado. Isso, segundo ele, é culpa de treinadores como Muricy, Tite, Mano, Felipão, e ele acha, o Agote, que o Guardiola seria uma boa na seleção brasileira. A questão do Guardiola, eu acho que casa muito com o que ele está falando. O Guardiola jogava no Barcelona, não tinha nem zagueiro. Né? Ele foi para o Manchester, ele penou 1 ano para se adaptar. Quando ele se adaptou, ele conseguiu mesclar o tic-tac dele com o futebol com os 10 atrás da linha da bola, sem a bola. Se você chegar na Inglaterra com o tic-tac... Então, o Cid sem a bola, os 10 atrás da linha da bola, com a bola, meu amigo, em progressão, aquele triângulo, sempre 2 opções para dentro do gol. Então, o cara tem que se reinventar. Ele tem que adaptar a qualidade do jogador brasileiro ao futebol moderno. O Tite tem condição de fazer isso, mas eu acho que ele se ateve muito a introduzir o que ele fez no Corinthians dentro da seleção em pouco tempo. Mas aí também não vou entrar no outra coisa é o seguinte, o treinador da seleção, ele tem assim, fora a Copa do Mundo, né, que ele tem um período maior de treinamento, os caras vão para eliminatório, o cara se apresenta num dia, joga no outro, depois tá no clube de novo. Então, ele assim, não tá errado de ter feito, não. Para montar esse esquema todo do Guardiola, por exemplo, o cara precisaria de um tempo grande, muito jogador entender claro. Você imagina, se o Brasil estivesse na final, esse debate não acabava, né? Mas quem está na final? França? Quem está na final? Croácia? Ai, meu Deus. Portas fechadas às vésperas da final. Os jornalistas não puderam acompanhar o último treino dos franceses em Istra, nos arredores de Moscou.
Cenário bem diferente do que se viu na sala de imprensa, lotada para registrar as entrevistas de dois dos principais jogadores da equipe finalista. Com 3 gols e 2 assistências no Mundial, o atacante Antoine Griezmann destacou a participação defensiva de todos e afirmou que o forte da França é o jogo coletivo. Destaque nas últimas temporadas pelo Atlético de Madrid, Griezmann foi perguntado se, em caso de título, teria chance de ser eleito o melhor jogador do mundo. Bem-humorado, o atacante desconversou, valorizou mais uma vez a equipe e disse que tem sim a oportunidade de se tornar campeão mundial. Aos 19 anos, Kylian Mbappé vem encantando o mundo com as atuações na Rússia. A estrela do Paris Saint-Germain pode se tornar o terceiro jogador da história com menos de 20 anos a vencer um Mundial. Até hoje, somente Pelé e o italiano Giuseppe Bergomi atingiram a marca. O fim de semana promete ser de festa na França. Neste sábado é comemorado o Dia da Bastilha e no domingo tem a grande decisão contra a Croácia. Ivan Rakitic, atual meio-campista do Barcelona, foi o escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira. O jogador disse estar muito orgulhoso da escolha que fez. Filho de croatas, nasceu na Suíça. Quando eu decidi jogar pela Croácia, eu tinha sonhos. Eu queria estar em uma final de um grande campeonato. Chegar até aqui é a realização deste sonho, explica. Dos gramados vem uma imagem menos otimista. 5 jogadores que estavam em campo contra a Inglaterra não treinaram há 2 dias da decisão. A Croácia passou por 3 prorrogações e o cansaço do time preocupa. Mas Rakitic garantiu que não vai faltar energia aos jogadores. Não há preocupação com isso. Esse não é um jogo histórico para 13, 14 pessoas, mas sim para mais de 4 milhões. Vamos dar nosso melhor. Pois bem, a Bélgica, que está conquistando o 3º lugar na Copa do Mundo na Rússia, poderia estar nessa final. Croácia e França estão justamente nessa final. É a minha opinião. Eu acho que as duas seleções fizeram o melhor futebol mesmo. Aliás, ou não? O Griezmann, pessoal, aliás, o Courtois, goleiro da Bélgica, né, falou que preferia ter sido eliminado pelo Brasil do que ter sido eliminado pela França, da forma como foi. Aí o pessoal já está falando assim, pô, Courtois, faltou comunicação, então, né? A gente podia ter conversado direitinho isso aí o Brasil estava aí. Conversando direitinho, né? Já que você não queria ir. Você não queria ir, pô, vamos conversar isso aí, né? Então, mas não fomos competentes para estar nessa final. Mas brincadeira à parte, concordo plenamente, Léo. É França e Croácia mesmo, sem dúvida nenhuma. Não tinha mais. Eu acho que a Bélgica teve bons momentos e tal, mas fora isso... Vamos fazer aí, será que vai ser uma revanche de 98? É. Que a França eliminou a Croácia no gol de ouro, né? De virada, né? De virada no gol de ouro. Para ser campeão. E falando em 98, Leopoldo, em 98 o Dida teve lá, né? O Mbappé é a cara do Dida. A idade regula, gente. Eu não sei, não. Para com essas coisas. Eu não sei. Mas que parece muito. Leva no DNA esse negócio aí, não sei, não. Para colocar uma foto outro de um do lado do outro, não, você viu? É um absurdo. É absurdo o tanto que os dois parecem. Impressionante. É isso. Mas vocês não deram um prognóstico aí? Não vão palpitar, não? Eu tô torcendo muito para a Croácia. Muito. Tô mesmo, muito. Eu acho muito legal. Um time do leste, uma seleção do leste europeu na final de Copa do Mundo. A França, com a multicidadania, né? A França, depois da multicidadania, a Bélgica também. Jogadores de fora se naturalizaram. A França aposta, a gente estava falando aqui, a França aposta nesses jogadores mais novos. Sim. Né? Dá uma moral para os meninos. O Mbappé muito novo, mas jogando muita bola. Eu acho que a França vai ser campeã, por tudo que permeia essa final e pela atual condição técnica dos jogadores franceses, que é muito boa. Agora, eu estou torcendo muito para a Croácia. Eu queria muito ver a Croácia campeã do mundo. Seria legal. Um negócio muito legal. Bélgica, 3ª colocada, 2-0 para cima da Inglaterra. Aliás, Léo, sobre isso que o Lio está falando, sobre torcer para a Croácia, a gente vê muita bobagem pela internet aí, né? Nazismo, fascismo, não sei o quê. Gente, entra no Super Esporte e procura uma matéria lá, que eu coloquei até no ar ontem, uma matéria do Frederico Teixeira, que vem
muito aqui, o Bola na Área, inclusive. Um abraço pro Fred. E ele é historiador também. Eu li essa matéria hoje. Essa Bacana, matéria ficou sensacional. Nós conversamos com ele e falamos, só Fred, faz uma matéria dando uma geral nessa coisa da Croácia, da Ucrânia, da Rússia, relação e tal, porque ficou uma polêmica no ar, né? O zagueiro Vida fez uma declaração relacionada à Ucrânia, e a Ucrânia em relação à Rússia, como é que é e tal. Entra no Super Esportes e procura, entenda por que, é mais ou menos isso, entenda por que as declarações geram polêmica na internet, declarações dos jogadores da Croácia e tal. Então, gente, torce para quem quiser, isso é bobagem. Leia a matéria lá que você vai entender. É isso aí. O Wesley fala sobre permanência do América, o que fazer na Série A? Sabemos que o Campeonato Brasileiro não é fácil, basta virar uma tabela, um jogo que você já vê o quanto a equipe fica longe uma da outra, né? Começa a abrir 3, 6 pontos, então quanto mais a gente puder ficar junto ali e conseguir nossos pontinhos ali, vai ser de grande importância para que no final a gente possa comemorar. Pois bem, a comemoração do América não pode ser tão somente a permanência, mas a gente sabe que o nível de investimento, o nível técnico acaba deixando o América ali nessa situação intermediária. O América não pode beliscar uma coisinha mais além da permanência na Série A ou não? Eu acho que no momento o América tem que pensar primeiro em ficar. A comemoração do América primeiro é ficar. Porque o América vem de ioiô aí de muito tempo, né? Bate e volta, depois ficou muito tempo, caiu para a Série C e não sei o quê. Então, olha, permanece na Série A. Depois pensa em alguma outra coisa, a hora que a cota melhorar e tal. Eu acho que a grande sacada da diretoria do América foi entender que o América, por enquanto, precisa se estabilizar na Série A. Porque o América era assim, monta elenco, desmonta no fim do ano. Aí batia na Série A, voltar para a Série B. Agora manteve, contratou na medida do possível das suas condições financeiras, vai se manter na Série A porque tem um bom time, faz igual a Chape, se mantém 2, 3 anos, pega uma Sul-Americana, daqui a pouco está beliscando a Libertadores, devagar e sempre. Isso aí. O Wesley pode ter a chance aí de virar titular com o Ricardo Drubis, que tem 31 anos, né? E o Wesley foi revelado no Santos, passou Palmeiras por São Paulo, por Werder Bremen. No mínimo tem muita experiência, né? Pois é. Onde é que foi parar o futebol do Wesley? Boa pergunta. Mas pode ser que... fazendo as perguntas. Cadê o Eric? Cadê o futebol do Eric? Pode ser que passe por uma questão de extracampo, de foco na carreira, porque bola ele sempre teve. Tem, bola né? tem. Ele, o Arouca também, que foi muito bem revelado no Santos, mas depois também sumiu, a gente não sabe. Tomara que ele volte, que ele reencontre o futebol dele, vai ser muito importante para a América. É isso aí. E a bola está na área também, não é só na Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro que vai voltar, a Copa do Brasil para o Cruzeiro na segunda-feira, a gente vai falar disso daqui a pouco. É também na Várzea. Hoje, 15 horas, tem Confidência e Radiante no Independência, grande final da Série C. E amanhã, na Arena Pitangui, tem ao meio-dia Nápoles e Império. Olha só, legal. Alô, Baiana, o pessoal lá do programa Boleiro da Várzea, da Rádio Favela. A Várzea, gente, não é só falar assim, pode revelar, não. A Várzea é uma festa, é um futebol. Esse é o futebol raiz. Não é? A Várzea é a representação perfeita do futebol raiz. Né? E Belo Horizonte sempre foi baseado na Várzea, gente. Sim, apesar dos campos terem sumido, né? Sim, eu já falei de outras vezes, no Atlético, no Cruzeiro. O que aconteceu com os jogadores da região metropolitana de Belo Horizonte? Eles esqueceram como é que joga bola? Porque hoje você tem cara do sul da Bahia, do Ceará, do Paraná, do sul do Brasil, mas daqui não tem. Na base isso, inclusive. É na base, não, é na base. As bases aqui vão buscar. Aí busca um moleque de 12 anos no sul da Bahia, ele vem sem família, sem ninguém, a dificuldade é muito maior. E essa molecada aqui em torno, esqueceu como é que joga bola? É isso aí. Alô, galera da base ligada no Bola na Área, um grande prazer. Fica aí, a gente volta já para falar de Cruzeiro e Atlético na volta do Brasileirão. Bola na Área está de volta com Daniel Seabra, Alil Cardoso, a gente comentando as coisas do futebol mineiro, brasileiro, mundial. Só frisando, né? A gente já comentou, Bélgica terceira colocada, 2-0 da Inglaterra, terceiro lugar merecido para a Bélgica, né? Não temos mágoa dos belgas, temos? O Harry Kane, por enquanto, é artilheiro da Copa, né? A gente tem que falar por enquanto, porque ainda tem um jogo amanhã, né? Sabe-se lá o que pode acontecer, mas por Exato, enquanto... o Lukaku não fez gol, então, assim, ficou pelo caminho. Bom para a Bélgica que vem evoluindo, né? Cada vez mais passando de ser uma ótima geração, uma ótima seleção. É um senhor time. O time da Bélgica é um time muito bom. Agora, a França... Copa do Mundo termina domingo, na segunda tem Copa do Brasil, Cruzeiro, e na quarta-feira tem Campeonato Brasileiro para o Atlético, que na parada da Copa do Mundo ficou com a vice-liderança, tinha o artilheiro do campeonato. E agora, muita coisa mudou? Lauro Lopes.
Meus amigos do Bola na Área, semana movimentada aqui no Galo, né? No apagar das luzes da janela de transferência chinesa, Roger Guedes foi negociado com o Shandong Luneng. A transação, lembrando, né, envolveu Palmeiras, Criciúma e rendeu cerca de 2,5 milhões de euros para o Galo. Baita grana, né? Quem também deixou o time essa semana foi o zagueiro Bremer, negociado com o Torino da Itália. Neste caso, a diretoria não informou os valores da negociação. E tem outro jogador que ficou de fora dos últimos trabalhos e também deve deixar o Galo nos próximos dias. Casares vem sendo negociado com o time da Arábia Saudita e não deve mais jogar pelo Atlético. A gente só falou de perda, né, nesse mercado da bola, mas também tem contratação. Leandrinho, o 6º reforço do Atlético, chegou esta semana. Jogador vindo do Napoli da Itália, 19 anos. Atacante para deixar o sistema ofensivo do Galo ainda mais forte. E não bastasse tudo isso, tanta mudança, Thiago Largue tem ainda 3 jogadores lesionados, considerados titulares. Léo Silva se recuperando de um estiramento na coxa, Gustavo Blanco recentemente operado no joelho esquerdo e também Adilson, que vem fazendo um trabalho físico separado, mas pode voltar sim nesse retorno ao Brasileirão. Falando no retorno ao campeonato, o Atlético já tem 2 pedreiras pela frente, Palmeiras e Grêmio. Na verdade, Grêmio primeiro e depois o Palmeiras, os 2 jogos fora de casa. E o comandante Thiago Largue falou sobre esse retorno à competição. A nossa tentativa é de trabalhar o melhor possível para a gente conseguir manter o nosso time desempenhando, fazendo bons jogos, fazendo jogos conscientes ali do que a gente tem que fazer, defendendo e atacando, sabe, executar bem os princípios de jogo, ter uma mente equilibrada, uma mente forte para sempre estar se adequando à situação da partida, não entrar em muito estresse, mas também não desrespeitar qualquer adversário, os jogos em casa. O Atlético treinou nesse sábado, folga neste domingo, retorna aos trabalhos na segunda-feira. E lembrando então que quarta-feira o time volta a campo pelo Brasileirão contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Valeu, Lauro Lopes, com essa informação. Deu um raio-x completo, né? Essas lesões, né, que atrapalham mais ainda os planos do Thiago Largue. Agora é o seguinte, o Thiago Largue é outra situação que aconteceu nessa parada da Copa, né? Foi efetivado, né? E foi uma medida acertadíssima. Felipe Massa, o presidente Sérgio Câmara, porque é da nova geração de treinadores. A gente está vendo Corinthians, Flamengo com as chamados caras novos, que estão chegando junto, estão chegando com muita teoria, com muita competência, muita firmeza, né? E quem sabe com ideias novas para o futebol brasileiro. Só acho que agora, querendo ou não, a cobrança nele, a cobrança em cima dele vai mudar, né? Até então ele era, tá lá o interino e tal, agora ele é o treinador. Sonhando com o Cuca, aquela coisa e tal. Né? Apesar de eu achar essa cobrança dessa forma errada, né? Porque tem que ser cobrado como interino, como treinador, claro. Não tem? Mas eu acho o seguinte, o Leopoldo falou, tem muita técnica, estão chegando junto, falta o respaldo das diretorias quando esses treinadores tiverem oscilações com seus clubes, que vai acontecer. Acontece com todo mundo. Aí, meu amigo, o presidente, o diretor de futebol, tem que chamar no peito e falar, ele que vai fazer, o trabalho é médio, longo prazo e vamos com calma com ele. Isso serve para o Galo, serve para o Cruzeiro, serve para o América, para qualquer clube. E outra coisa também, o contrário também a gente vê, né? O Oswaldo Oliveira foi demitido, aí teve protesto de treinador. O treinador da América picou a mula por causa de dinheiro, não vi protesto de ninguém, né? São 2 pesos, 2 medidas. Então tem que cobrar muito um lado, mas tem que cobrar o outro também. A gente precisa achar um meio termo com essas coisas aí, para não ser injusto com ninguém. Verdade. E vamos falar então de mudanças. O Roger Guedes, na verdade, já acertou com o Shandong, né? Pode mudar aí. E foi à cidade do Galo nessa terça-feira rever amigos, juntar os panos. Foi lá despedir da turma, né? E despedir com mais calma da turma, levando o filhinho dele. Olha, eu acho que agora a gente conversava, eu li aqui antes do programa, vai ser outro Campeonato Brasileiro, né? Terminou um Campeonato Brasileiro antes da Copa, agora começa outro Campeonato Brasileiro. Claro que a competição é a mesma, a tabela é a mesma e tal, mas eu estou dizendo em relação aos times, né? Muita negociação, muita gente contratando, muita gente vendendo também, aí os times vão dar até o time se encaixar e tal, e o Atlético
Atlético é um deles, né? O Atlético, você vê, o Lauro deu ali um raio-x completo do Atlético na matéria e a gente viu que o Atlético vai mudar muito, né? Sim. A espinha dorsal do Atlético ali mudou, o Bremer saiu, o Roger Guedes saiu, o Blanco vai ficar muito tempo fora, então você tem uma espinha dorsal ali, vai ter que entrar, o Adilson está fora agora, mas vai voltar provavelmente fim de semana, contra o Grêmio ele está fora, mas contra o Palmeiras ele deve jogar. Então, olha, o Thiago Largue vai ter que dar uma encaixada geral ali, vai ter que mudar muita coisa. Você sabe o que acontece, Abra? Falando do Galo aí, essa base do Galo para poder jogar do jeito que ele jogava, marcando no campo adversário, era essa trinca de volantes que a gente tinha, Blanco, Adilson e o Luan, que fazia essa função. Isso se desfacelou na parada da Copa. Vamos ver as soluções que o bom Thiago Largue vai ter que arrumar para isso aí, fazer o time jogar. E tá aí o Roger Guedes. Xandong vai jogar com o Tardelli. Vai jogar com o Tardelli. E aí? Brigadão, viu, Xandong? Tamo junto. Leva Roger Guedes, leva o Tardelli. Quer levar o Vitor, não pode, porque lá o goleiro tem que ser chinês. Na Liga de lá, não pode pois é. E quem é que vai levar esse cidadão aqui, meu caro Lívio, e também se abra? O outro. Pode. Aí, ó. Casares está afastado dos treinamentos, está mantendo a forma em academia e tudo, porque está em negociação com um clube árabe. Al-Ahly. E aí, vai ou não vai? Vai, esse aí também vai. Acho que a negociação já está fechada, são 5 milhões de dólares, né? Mas, gente, sério mesmo, o Casares é um cara muito habilidoso. Sim. Mas entre isso e ser um bom jogador de futebol, tem um abismo hoje em dia. Ainda mais a gente conversava, ainda mais no Atlético, né? Que é uma característica de Luan. Ronaldinho, assim, se você não sujar meio calção, meu amigo, dando carrinho, não vai. Ronaldinho Gaúcho fez isso. Então, assim, o Casares, eu acho que ele precisa ter mais foco na carreira, habilidoso ele é, sorte, sucesso para ele, aqui não rendeu o que esperávamos, né? Eu acho que se essa proposta for realmente verdadeira, se tiver mesmo, não tem que pensar muito. Não, tem que pensar muito não. Vende logo, o Otero foi feito isso com o Otero. Não é empréstimo? É empréstimo de 1 ano. Ah, mas então vai. Para milhões ainda, empresta por 5 milhões. Vai se valorizar. É bom também. Vai que o Sheik gosta dele lá e compra por 15 depois. Sei lá. Dinheiro lá não gente, falta, o Sheik e o Tardelli, conta um caso. E se der tempo, Léo, o Sheik, depois do jogo, eles jogaram muito bem. E ele, não sei quem que era, o outro brasileiro que jogava com eles lá. Everton Ribeiro. Deu um relógio para cada um que eu não sei nem quanto que vale. Os caras, pô, obrigadão, não, o presente de vocês está lá fora, uma Lamborghini para cada um. Uma Lamborghini. Os caras brincam com dinheiro, gente. Tomara, o Sheik joga muito, viu? Joga muito, não bebe, não vai pra balada, é um exemplo. E lá, cuidado com essa balada, né? Porque lá o mundo é outro. Meu filho, lá, balada, ó. O negócio lá não é aqui não, meu. De toda forma, é um prolongamento dessa reformulação, né, que o presidente Sérgio de Câmara está fazendo, enxugou na área administrativa, enxugou ali no time, né? Robinho, por exemplo, Fred e tal, folhas altas, né? Ele já diminuiu muito a folha, né? Então agora está fazendo esses negócios aí, né? Como o do Roger Guedes, são. E as chegadas também, né, Léo? São todos jogadores que estão dentro dessa característica que o Galo falou que seria. Jovens jogadores, jovens promessas. Todas apostas, né? Todas apostas. Isso. Agora eu quero saber de Vitor Moreira, como anda o Cruzeiro. E aí, Léo e amigos do Bola na Área, treino para o time reserva. Um jogo treino contra o time sub-20. Para os titulares, somente academia. Falando em titularidade, Arrascaeta já deve estar no jogo contra o Atlético Paranaense segunda-feira pela Copa do Brasil. Olha só o que disse o técnico Mano Menezes. Conto com ele. Tá inteirinho, fisionomia boa, cara boa, né? Tá feliz, jogou uma Copa do Mundo. Tem que chegar aí e tem que jogar. Não tem por que não jogar. Titular, essas coisas são pra gente não tem tanta importância assim, né? Se vai iniciar, se vai entrar durante, eu sempre procuro tirar o melhor de cada jogador. Mas eu não vou penalizar o jogador que foi pra Copa. O jogador que foi pra Copa não tem culpa nenhuma, só tem mérito. Então é isso, viu? Um abraço pra vocês aí do estúdio e até a próxima. Um abraço, Vitor. E a gente já vê o Arrascaeta e outros jogadores se movimentando no treinamento do Cruzeiro. O Arrascaeta não foi lá muito bem com a seleção uruguaia, né? Não foi lá muito bem, não foi bem. Não foi nada bem. Nada bem. Ele entrou no primeiro jogo, o Tavares colocou ele no primeiro jogo, ele foi bem discreto, bem tímido, depois não voltou mais. Mas poucos chutes, poucos passes, poucas assistências, nada. Ele demora para adaptar, a Copa é tiro curto. O Raniel é um cara que... Esse é bom jogador. Está sofrendo aí lesões e tudo, né? Mas
Arrascaeta, é o seguinte, é titular e pronto do Cruzeiro, não? Com certeza. O Arrascaeta, no momento atual dele e do Cruzeiro, ele é titular. E com a queda de rendimento do Thiago Neves e do Robinho, quem estava segurando a onda era ele. Era ele que segurava a onda ali ofensivamente, titular absoluto no Cruzeiro. Isso aí não tem dúvida, não. Resta saber se a motivação dele... A motivação dele antes da Copa era a Copa, né? Ele queria mostrar serviço ali para poder chegar na Copa e tal. Querendo ou não, tinha uma sondagem, tinha o Mônaco. Ele estava para sair praticamente, todo mundo já dava. O empresário em cima também, que a gente tem que pensar, né? Fica, opa. Agora resta saber como é que vai estar a motivação dele agora, né? Porque ele não foi bem na Copa. É só ele pegar o aplicativo do celular, dar uma entrada no banco lá e ver o saldo da conta dele, já é motivação. Aí motiva, né? Motiva na hora. Que é isso? Essa motivação aí que é isso? Motivação grande da torcida, da diretoria e do próprio Hernan Marcos, apresentado agora há pouco na Toca da Raposa 2. Muito obrigado. A recepção de ontem no aeroporto, nas redes sociais, a verdade que me emocionou muito. Foi muito lindo. Chegar desse jeito é muito gratificante, né? Ter o apoio do torcedor é muito importante para a tranquilidade e para o trabalho que uno tem. A decisão de vir para o Cruzeiro, eu tinha várias propostas. Avaliamos tudo com meus empresários, que são meus irmãos, e o Cruzeiro, obviamente, era a primeira opção, sempre foi o Cruzeiro, e com a grandeza, como falei antes, que tem o Cruzeiro, obviamente não foi muito difícil a decisão de vir para aqui, né? Tá aí Hernan Marcos, que segundo o José Costa Filho aqui, é uma bela contratação, é promessa de gols no ataque celeste, e o José Costa também está elogiando aqui o trio do Bola na Área. Muito obrigado, Zé Costa. Obrigado, Zé Costa. Bacana. Valeu É demais. o Pirata. Vamos fechar o Bola na Área voltando a falar de Atlético, porque com tantas essas negociações, modificações, lesões, o Thiago Largue vai então remontar o time, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Fábio Santos tem substituto ali, caso ele precise? Não. Não tem. Não tem, né? Não tem. Não tem. Pois é, e aí, como é que faz? O substituto dele é pegar no terço, né? Elias, enfim, no meio campo ali, como é que vai ser? O Elias agora vai ter mais chance, mas vai precisar marcar também, porque não tem Blanco, não tem Adilson. Vamos ver. Léo Silva. O Elias precisa acordar, né? Precisa acordar. Léo Silva, a gente não vai poder contar com ele o ano inteiro, 38 anos, já é um baita de um zagueiro, mas o tempo passa para todo mundo, né? Nessa posição, Lio e Seabra, o Atlético precisa urgentemente contratar na posição com a saída de do zagueiro? Bremer, eu acho que sim. Sim. É engraçado, o Bremer surgiu de uma forma meteórica, assim, né? Começou, jogou bem, papapá, de repente já foi embora. Aí o Gabriel tá aí, tem muito tempo, né? O Maidana foi contratado. Maidana precisa olhar esse negócio do remedinho, hein, Maidana? Que esse negócio do remedinho, pelo amor de Deus, velho. Andou sendo no time aí agora. Foi contratado, veio com muita euforia da torcida. Ele saiu lá do Paraná, o pessoal de São Paulo ficou pé da vida, né? Mas não jogou ainda, precisa entrar e mostrar serviço, Tem o Mancini também, né? Tem gente lá na cabine achando que essa parada da Copa foi generosa com o abdômen do Elias. Foi bem generosa, viu? Foi generosa mesmo. Não, foi generosa mesmo. A gente que sabe que a causa desse abdômen, sabe o que ele fez? Opa. Quantos litros ele emagreceu? Eu tô fora disso aí. Vamos lá. Ontem foi dia do rock, eu imagino o Daniel Seabra. Que isso? Vem aí, Raul Gil, um grande abraço, obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado, Lio. abraço. Gente. Tchau, bom final de semana para todos. Essa foi...